Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Invest. HSLG11, vale a pena? Venha saber. Então pessoal, este é um fundo imobiliário de tijolo, ele é um fundo imobiliário do setor de galpões logísticos. Na data que eu gravo o vídeo, ele está sendo negociado a R$ 91. Ele entregou de dividendo nos últimos 12 meses 9,53%. É um fundo que vai ser negociado com desconto, está sendo negociado a um PVP de 0,87, ou seja, é um fundo que tem ali 13% de desconto. É um fundo que é negociado com uma boa liquidez ali, uma liquidez alta de quase 1 milhão por dia, negociando uma média de 944 mil por dia. E ele vem com uma boa valorização nos últimos 12 meses, valorizando ali quase 9%. No quesito de cotação, o que a gente observa? Atualmente o fundo está ali em R$ 91, a mínima no último ano foi de R$ 74 e a máxima de 100. Esse fundo ele vem a mercado um pouco depois da situação pandêmica, lá em março de 2020. Então, no final do ano, quando ele vem a mercado, mesmo sendo um fundo de base 100, ele chega a mercado ali na casa de 110, chegando a beliscar ali os 115. Mas, no final do ano do 2020, já era um momento que o mercado estava sofrendo, principalmente fundos de tijolos. Então, o fundo recua para patamares ali de 100, 105 reais. Durante o ano de 2021, o fundo tem uma queda gigantesca, caindo abaixo dos 80 reais. Novamente, ele esboça um cenário de recuperação quase voltando ao 100 ali, em janeiro de 2022. Durante o ano de 2022, o fundo fica lateralizado próximo aos 90 reais, vindo a cair ali próximo do final do ano. Com o advento aí das eleições, o mercado de tijolos dá uma boa valorizada. Então esse fundo sai ali de mais ou menos 83, 84 reais e alcança quase 100 reais novamente. Passam-se as eleições e aí novamente o mercado começa a sofrer. E aí esse fundo vem para sua mínima histórica aí, inclusive essa mínima de R$ 74 reais, lá em abril do corrente ano. De lá para cá, desde abril para cá, o fundo esboçou uma ótima recuperação, chegando ali a 95, 100 reais e só recentemente que ele lateralizou-se para o patamar de mais ou menos 100 reais. Voltando aqui para este outro site, a gente vê algumas informações a respeito do fundo. Então aqui a gente vê, por exemplo, o nome do fundo, CNPJ. Esse é um fundo para investidor em geral, mandato renda. É um fundo do setor logístico, fundo de tijolo, prazo indeterminado e gestão ativa. Sobre taxas, nós vamos ver dentro do relatório e ele não está tendo vacância, mas a gente também vai deixar para ver isso dentro do relatório. É um fundo que tem um número de cotistas bacana já. Ele conta ali com quase 35 mil cotistas e ele tem 12 milhões e 600 mil cotas emitidas. Ele vale atualmente R$ 104 reais, ó. Isso aqui é interessante porque ele é um fundo de base 100 que minimamente já começou a ter uma valorização no seu patrimônio. Então isso aqui é algo bem interessante. E ele é um fundo que vale já mais de R$ 1 bilhão. Ele tem um patrimônio na casa de 1 bilhão e 320 milhões de reais. O último dividendo anunciado pelo fundo foi de 74 centavos. Continuando aqui nesse site, a gente vê os indicadores do fundo. 5 anos o fundo ainda não tem, tá? Então é injusto porque ele está perdendo toda essa rentabilidade aqui de quase 3 anos. Contudo, quando a gente traz para 2 anos, nós estamos em novembro, então ele perderia essa rentabilidade negativa que o fundo teve aqui. Ó a diferença. Se contar os últimos 5 anos, o fundo vem com a rentabilidade de apenas 7%. Mas se você puxa para 2 anos, como ele perdeu, você pega do fundo e vem para agora para a recuperação do fundo, então ele estaria com a melhor rentabilidade de todas atualmente. Isso aqui para mim é mais justo do que a outra parte, né? Mas as duas têm essas peculiaridades aí. Com os últimos 2 anos, o fundo vem com a rentabilidade de 34%, o CDI do período foi de 26%, a inflação do período foi de 11%, o IFIX 21% e o índice de dividendos das ações 31%. Então isso aqui demonstra que no longo prazo, bons ativos de tijolos superam e com folga o IFIX e inclusive o CDI e a inflação do período. Continuando aqui, a gente vê as distribuições do fundo. Sempre que eu falo de fundo de tijolos, eu gosto de destacar isso aqui. Um bom fundo de tijolo, você deve buscar com que os dividendos, a cota, né? O quanto você investiu. Se você investiu, valia 100, você quer que ele valha 102, 103, 104, igual esse fundo já está valendo, 105, 110. Então, nisso, como é um fundo muito novo ainda, ele já vem representando, mesmo com pouco tempo, uma valorização do seu patrimônio. Além do mais, quem investe em fundo de tijolo quer isso aqui, ó. Esse fundo, ó, em janeiro de 2021, ele entregou 58 centavos. Olha a evolução e o crescimento dos dividendos.
Então isso é o que você deve buscar no fundo de tijolo. Mesmo que minimamente, ele vem aumentando os dividendos gradativamente, e isso é algo muito positivo na minha humilde opinião. E como o fundo vem com a sua cota estável, ele até caiu a cotação, e o dividendo vem aumentando, então o dividend yield do fundo disparou. Então o que antes era na casa de 0,5, ficou por vezes a 0,6, 0,7, atualmente o dividendo do fundo chegou a picos de 0,95 e agora está mais ou menos na casa de 0,8 atualmente. Então, pessoal, antes de a gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trago aqui para vocês formas de apoio financeiro ao nosso trabalho. Se vocês gostam do que a gente faz, considere nesse vídeo fazer uma doação para o Pix do canal, amuinvest@gmail.com. Qualquer doação é muito bem-vinda. Obrigado vocês que apoiam aí nosso trabalho. Se você quiser apoiar também, nós temos o clube de membros. No canal Amuinvest, Amufiagro e Amudicas são canais que têm membros. Tornando-se membro dos nossos canais, a partir de 10 centavos por dia, R$ 2,99 é um valor baratinho, mas para o canal faz muita diferença. Você nos apoiando, você ainda tem acesso antecipado a vídeos. Esse vídeo está sendo gravado com mais de uma semana de antecedência, quase 2 semanas, sabe, de antecedência. Você tem preferência quando pede o vídeo e você também tem outros benefícios. Além do mais, quem é membro do canal tem um grande desconto na nossa planilha de controle financeiro. Se você quiser ver essa planilha na prática, veja os vídeos de tutorial ou rumo aos 50 mil com pouco dinheiro que a gente mostra a usabilidade da planilha. Essa nossa planilha é ideal para você controlar os seus ativos, para você fazer a sua declaração do imposto de renda. Afinal, está acabando o ano, tá? E com a planilha vai facilitar e muito para você fazer a sua declaração. Além do mais, ela te ajuda a você decidir em quais ativos investir. Considere adquirir a planilha porque ela é barata, muito boa, e além do mais, você adquirindo, você vai nos apoiar aí financeiramente. Nós também contamos com e-books de introdução aos fundos imobiliários e introdução aos fiagros. Esses e-books têm uma linguagem bem simples, de fácil aprendizado, tem bastante conteúdo agregador. Adquira os e-books aí para nos apoiar e acredito que esses e-books também vão ajudar muito aí vocês aí para agregar conhecimento. Eu não poderia deixar de agradecer aos membros do canal, Leonardo Cruzato, Rodney Martins e também o Marilson Lima, todos renovaram o clube de membros aí recentemente. Lá no canal Amufiagro, o Alexandro renovou o clube de membros no nível Gold, Antônio renovou o clube de membros no nível Silver e o F. Barros renovou o clube de membros no membro Bronze. Vocês, membros, carregam o canal aqui nas costas. Vocês são imprescindíveis para a gente continuar fazendo o nosso trabalho. Muito, muito obrigado. Esse vídeo aqui foi uma sugestão do inscrito. O Invest Gaia falou o seguinte: faz um vídeo do HSLG, Amu? Tá aqui o vídeo solicitado, tá? Os vídeos de vocês que não são membros, eu procuro atender também, mas eu dou preferência para pedidos de membros, tá? Então, se você fizer pedido, tenha paciência, pode demorar um pouco, mas à medida do possível a gente vai tentar atender o seu pedido aí. Aqui agora nós já estamos no relatório gerencial do fundo, é um relatório recente, e aqui o fundo traz algumas informações, em que eles vão investir, né? Tem alguns destaques aqui do ticker, da administradora, a gestora HSI, a administradora BR Trust, e aqui são as taxas que o fundo cobra. Então o fundo cobra 0,85 de taxa, e ele cobra 20% de performance se ele bater o benchmark, que é de IPCA mais 6,5. Então, continuando aqui no relatório, a gente vê aqui as informações, ó. Esse é um fundo que atualmente ele está valendo 1 bilhão 151 milhões, sendo o que ele vale realmente é 1 bilhão e 316 milhões. Ele tem ali quase 35 mil cotistas, e aí o grande destaque para mim positivo do fundo são essas informações aqui, ó. 100% dos ativos estão no máximo a 30 km da região metropolitana. Ele é dono de 100% dos ativos que ele possui. O portfólio do fundo vem com 0 vacância e eles têm esse sistema aqui de Property Management, que ajuda na administração dos ativos aí. Aqui eles vão falar sobre o Copom, então é um relatório muito atualizado mesmo, com a última queda do Copom aí, realizada em 1º de novembro, que baixou a taxa Selic agora para 12,25%. E aqui ele fala o seguinte: o portfólio do HSLG segue operando com 100% de ocupação, 0 inadimplência, sem contratos em período de carência e com valor de locação médio de R$ 23,00 um metro quadrado. Valor competitivo diante das características e qualidade do portfólio. 100% dos ativos estão a um raio de no máximo 30 km. A gente vai ver que ele tem ativos que estão até a 15 km. Então isso aqui é o famoso last mile, né? Fica na última milha ali de localização. A partir do resultado caixa do próximo mês, já teremos 100% da receita de locação advinda lá do BTS Manaus, em que um conjunto do SLB representará cerca de 15% da receita do fundo, tendo as duas partes em conjunto com cap rate sobre o custo de 10%. O ativo está integralmente locado para o maior rede varejista da região norte. Então eles vão começar a aumentar a receita que eles têm aí
porque um ativo que eles compraram lá no norte aí vai começar a pagar. Estava em carência e vai começar a pagar. Conforme divulgamos aí, no dia 20/10, contrataram um serviço de formador de mercado para aumentar a liquidez. Importante que essa medida não prevê qualquer impacto relevante na formação de preço. Terá custo fixo que representa cerca de 0,18% do resultado final do fundo, ou seja, quase nada. Entre outros fatores, a decisão que levou em consideração os benefícios da medida para os fundos são similares no mercado. Então, eles têm uma guidance, né, que é o quanto eles acham que eles vão distribuir, na casa de 70 a 74 centavos, eles estão dentro dessa margem que eles estipularam aí. Aqui a gente vê o relatório gerencial do fundo. No mês de outubro, o fundo teve receitas com aluguel aí na faixa de 10 milhões aí, não teve ganho de capital em outubro, mas no acumulado aí de 2023, o fundo vem com 19 milhões aí de ganho de capital. Ele fez venda de ativo com lucro, né? Receita financeira de dinheiro parado em caixa ou dos FIIs, mais 327 mil. As despesas do fundo, ó. Em outubro, o fundo teve de despesas 1.900.000. Mas o que vai para o bolso da gestão? Ó? Esses 76 mil aqui e essa taxa de gestão de mais 732 mil. Então, esses dois é que vão para o bolso da gestão. Não teve performance em outubro. Então, a gente vai calcular aqui, não baseado em outubro. Vamos calcular no acumulado de 2023. Por quê? No acumulado de 2023, a gente vê a performance incidindo. Então, ele teve como despesas, ó, 788 mil, mais 7 milhões de gestão e mais 2 milhões aí de performance. Nós vamos somar esses três valores e ver o que eles representam frente a dois valores. Nós não vamos somar os 117 milhões que ele receitou. Nós vamos somar os 98 milhões e esses 4 milhões. Porque isso aqui é algo atípico, esses 19 milhões de ganho de capital, tá? Então isso aqui não é algo recorrente, nós não vamos somar. Esses 117.800 com 4.700, ó, 117.842 mais 4.755. Então tá aqui, ó, 122.600 que eu vou arredondar. 788 que eu vou arredondar para 789, mais 7.033 que eu vou arredondar para 7.034, mais 2.106 que eu vou arredondar para 2.107. Então as despesas do fundo ali, 9.900.000 vezes 100, dividido por 122.600 arredondado aqui também. Então, as taxas do fundo ali estão na casa de 8,9%, mesmo incidindo performance, o que eu reputo ser algo totalmente tranquilo. Então, eu acho justo que a gestora receba uma boa taxa de performance, não é pouco, é muito, né? Mas eu acho isso justo. O fundo vinha com 1,5 de reservas, tá? De valor acumulado. Nesse mês, ele comeu um pouco da reserva, comeu 7 centavos da reserva, e a reserva caiu para 97 centavos. Aqui eles falam o seguinte, ó. A distribuição foi de 74 centavos. A partir do próximo mês, tende a subir mais 5 centavos. Ó. Então, provavelmente, se eles ficarem comendo caixa, vai ser comer bem pouquinho da reserva. Aí ele continua. Cabe ressaltar que foi realizado no resultado caixa de julho um lucro líquido de 75 centavos que será distribuído aos cotistas. O saldo atual de lucro acumulado do fundo é de 97 centavos. Cabe ressaltar que isso não é garantia ou promessa de rentabilidade futura. Então, eles têm 97 centavos acumulados aí. E a guidance aqui estipulada, né? Eles estão na banda máxima da guidance aqui, ó, de 74 centavos, mas pode ser que eles distribuam até 70 centavos. Então a tendência, pelo menos até abril de 2024, é que eles mantenham a distribuição nesses valores. E o que pode alterar essa guidance? Ora, se por algum motivo tiver vacância, tiver inadimplência, isso aqui não vai conseguir ser cumprido, né? Continuando no relatório aqui, a gente vê a rentabilidade, essa parte eu costumo pular, a liquidez também a gente costuma pular, mas a gente vê uma boa evolução do número de cotistas, né? Saindo de 23 mil no ano passado para 34 mil atualmente. Então, um bom ganho, um bom crescimento aí. Os tipos de investidores do fundo. Esses 60% aqui, ó, são investidores originais. Eles já existiam antes do fundo ser listado. Atualmente, o fundo está com a composição de 36% dele, pessoas físicas, e 3,4% institucionais. Então, esse é um dos pontos que, na minha opinião, fazem com que esse fundo não caia muito, ao contrário de outros ativos. Porque a base acionária do fundo, a base de cotistas do fundo, é uma base que o pessoal que fundou o fundo. Então não teria porquê deles saírem vendendo loucamente o fundo aí, dependendo da situação, né? Aqui tem os cotistas, aqui a gente vê os locatários do fundo, né? E aqui é um ponto de atenção, o que, na minha opinião, se você quiser ter esse ativo, é extremamente importante que você estude sobre isso, ó. Concentração em Casas Bahia vai diminuir para 38%. Atualmente, Casas Bahia é 40% dos inquilinos. Eles ocupam 2 imóveis integralmente do fundo. O fundo tem só 5 imóveis e eles ocupam 2. Então, isso aqui para mim é algo de extrema, assim, importância. Isso é algo problemático?
Se você for ter só esse fundo, é algo problemático. Agora, se você for ter uma carteira diversificada, eu não vejo isso aqui como sendo algo tão grave, não. Agora, você tem que estar ciente. Se por algum motivo as Casas Bahia decidirem sair do portfólio, pode afetar 40% das receitas. Isso aí você tem que estar ciente. Fora isso, os demais inquilinos estão todos bem distribuídos aí, ó, sem nenhuma outra concentração. Então, isso aqui eu vejo de forma muito positiva. O que tem que acontecer com esse fundo? Ele tem que crescer e crescer e crescer, de forma que essa exposição em Casas Bahia diminua, né? Então, no mercado de alta aí, que a gente já tem visto isso acontecer, e está conseguindo haver captações para os mercados de tijolos, e eu espero, apesar de eu não ser cotista desse fundo e por enquanto não ter interesse de ter esse fundo, eu torço para que ele consiga crescer aí, porque quanto maior os ativos aí, mais diversificados e menos risco eles trazem para o portfólio. Então aqui a gente vê a representatividade, ó, de cada um dos imóveis, né, e quanto que representam os aluguéis médios desses imóveis aí. Aquela questão que a gente falou sobre o raio, né, 49% do portfólio do fundo está ali no raio 30, a 30 quilômetros de São Paulo. Ele tem ali mais 80% dos imóveis na região sudeste, 10% na região norte, quase 10% na região sul. Os seus contratos são, na sua maioria, contratos típicos. Isso aqui eu vejo positivamente, porque quando vence esses contratos atípicos, a tendência é que sofra um baque temporário no portfólio, eles recebam menos, né? Então, por mais que inicialmente dê um valor maior para o fundo, quando vence os contratos atípicos, tende a ter uma pequena queda nas receitas, né? Então, isso aqui eu vejo de forma positiva. A maior parte dos seus indexadores do fundo são indexados a IPCA, 89%, e ele tem ali 10% indexados a IGPM. E o fundo é composto de 95% de imóveis, ele tem ali 3,8% parado em caixa e mais 1,1% em FIIs. E aqui ele fala sobre a sua alavancagem. A alavancagem do fundo é maior do que 7%. Ele fala, ó, o índice de alavancagem líquido é de 7,7%. Eu até acho justo comparar isso aqui, ó, por quê? Porque a alavancagem do fundo é de 175 milhões. Contudo, o fundo tem, entre caixa e FIIs, ele tem 70 milhões. Então, poxa, significa o seguinte, que se der alguma ziquezira, a dívida mesmo que o fundo possui é de 100 milhões. Então, 100 milhões frente ao total que o fundo possui, ó, de 1 milhão e 370, cai para 7,7 milhões. Se a gente considerar aqui, ó, esses 175 milhões frente ao patrimônio do fundo, aí ele vai ser na casa de 12%, 13%. Ainda assim, é uma alavancagem totalmente tranquila. Eu gostaria que houvesse mais ainda transparência, mas pelo menos aqui a gestão fala o seguinte, ó, não tem necessidade de caixa pelos próximos 4 anos, mantendo-se tudo constante. Lógico que, se dá uma ziquezira e começa a ter inadimplência, vacância e tal, provavelmente pode ser que haja necessidade de caixa. Mas se tudo mantiver do jeito que está, o fundo não vai precisar de caixa tão cedo, né? Então isso aqui é um ponto bem positivo. Aqui a gente vê que o fundo não tem vacância, zero vacância, chegou a ter eventos de inadimplência de 2% do portfólio, mas isso já está solucionado, depois ele recebeu essa inadimplência aí, e atualmente ele está com zero inadimplência. E os vencimentos dos seus contratos. Vencimento mesmo grosso vai vencer a partir de 2027. Então, tem alguns vencimentos pequenos aí durante os anos aí. O ano que vem vai ter quase 10% de vencimento, mas é algo tranquilo, né? Mas tem que estar ciente que isso aqui também pode impactar o portfólio do fundo. E ele tem boas revisionais. Ó. Esse ano, 15% de revisionais. O que é revisional? Pode ser que o aluguel seja reajustado para cima, né? Então ele fala, lá em abril foi realizado revisional nesses imóveis e que ele tem mais 3 revisionais ainda esse ano. E vão acontecer, ó, ainda estão previstas para o restante do ano mais 3 revisionais. Então, tende a melhorar um pouquinho ainda mais os recebimentos do fundo aí. Tem revisionais no ano que vem, 2025, 2026, e todas essas revisionais ajudam para que, sabe aqueles dividendos que começaram em 50 e poucos centavos e atualmente está em 70 e poucos centavos? Vai ajudar na distribuição aí desses dividendos, no aumento da distribuição dos dividendos. Então, pessoal, a gente ainda vai voltar lá no relatório gerencial e continuar vendo sobre o portfólio do fundo e mais algumas outras informações. Antes de a gente continuar aí lá no relatório, eu trago aqui para vocês formas de apoio gratuito ao nosso trabalho. Se vocês gostam do que a gente faz nesse vídeo aqui, deixa o like, comenta, compartilha, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sino. Tudo isso é de graça, mas para a gente faz muita diferença. E aí, você gostou do que você viu até aqui? Você acha o HSLG um bom fundo? Eu tenho o fundo da gestora, que é o HSML, e eu acho um ótimo fundo sim, um bom fundo. Contudo, na minha opinião, para o meu portfólio, para os meus critérios, eu acabei optando por ter outros ativos. Numa carteira diversificada, com certeza esse fundo caberia numa carteira, na minha opinião.
Se você fosse ter somente um fundo de logístico, aí eu não acho que esse fundo aqui seja adequado, em razão daquele risco de concentração que ele tem de inquilinos ali. Então, eu não tenho interesse de ter, mas eu reputo ser um ótimo fundo. Por enquanto, né, quem sabe no futuro meu portfólio aumente, aí pode ser que a gente opte por acabar incluindo mais ativos no nosso portfólio. Mas, por enquanto, eu estou satisfeito com os que eu possuo. E o fato de eu estar falando as minhas impressões a respeito desse fundo não significa indicação de compra, venda ou manutenção do ativo. Nós temos um canal secundário, o canal Amuf Infra, e o nosso objetivo é chegar a 1000 inscritos para monetizar esse canal. Nos ajude, estamos quase chegando aos 500, então nos ajude a chegar aos 500, aos 700, aos 1000, conto com a sua ajuda, vá lá e se inscreva. Nós temos aí 4 canais, e os canais estão presentes em outras plataformas. Vá nessas plataformas, siga, se inscreva, comente, que vai nos ajudar imensamente. Eu abro caixas de pergunta frequentemente no Instagram. Deixe a sua dúvida lá que a gente vai procurar atender com o máximo de rapidez. Voltando para o relatório, aqui a gente vê os reajustes que o fundo possui. A imensa maioria é reajustado pelo IPCA, né? E esses reajustes ocorrem na maioria do tempo, quase todos os meses, mas a grande volume aqui é em setembro. Aqui a gente vê os imóveis que o fundo possui, eu vou até dar um zoom um pouco maior aqui. Então o fundo possui 5 imóveis, o Arujá possui ali, fica em São Paulo, 139 mil metros quadrados, é o maior portfólio do fundo. São José dos Pinhais, com 74 mil metros quadrados, Contagem, lá em Minas, Paraná. E aí os outros 2 imóveis, o Itapevi em São Paulo e lá em Manaus, também o imóvel de 66 mil metros quadrados. O fundo é dono de 100% dos imóveis, né? Aqui ele mostra que ele tem 5 ativos, 0 vacância. Os imóveis, ele tem 34% dos seus imóveis em até 15 quilômetros, então mais próximo ainda, e 65% dos imóveis de 15 a 30%, sendo que quase 50% estão na região metropolitana de São Paulo. Aqui a gente vê um por um dos imóveis, né, os destaques dos imóveis. Então, o Arujá está locado para sair, Lojas Renner, fica a 30 km de São Paulo. A gente vê esse aqui, ó, 17 km de São Paulo, 100% locado para as Casas Bahia. E esse outro aqui também, 100% locado para as Casas Bahia, 13 km de São Paulo. Então, assim, são 2 imóveis que, por mais que tenha essa concentração com as Casas Bahia, eu acho que dificilmente esses imóveis ficariam desocupados muito tempo. Então, apesar do risco, esse risco é amenizado em razão da localização, né? Esse outro imóvel que ele é locado para diversos outros locatários ali. E esse imóvel lá de Manaus, que é locado para Bemol, mas é uma grande empresa lá da região norte, né? Porque talvez nós não conheçamos pro lado de cá, mas é uma grande empresa lá da região norte. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito desse fundo imobiliário são somente essas informações. Eu gostaria de agradecer imensamente todos vocês que nos apoiam, seja de forma gratuita, seja de forma financeira. Obrigado a vocês que têm adquirido os nossos e-books, você que adquire a planilha de controle financeiro, você que se torna membro do canal, muito, muito obrigado. Por falar em e-book, lá no canal Amudicas nós temos e-books de português para concurso público. Muito obrigado a todos vocês que nos ajudam. Eu vou ficando por aqui e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e fui! I'm changing who I am. I'm making a new plan, rearranging my life, and I won't look back ever again. You ain't see me activated. You better hope that you never see me agitated. I think about